Tudo bem, pessoal? Bom dia aí. Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos e todas estejam bem, tá? Pessoal, esse vídeo aqui, certo? A gente vai dar sequência no nosso estudo a respeito da Roma Antiga, certo? Então, para quem se esqueceu, para quem não lembra, tá? A gente está falando daquele período do Império, certo? Do Alto Império Romano, aquele momento em que, né, Roma viveu aí um período de esplendor, a famosa Pax Romana, certo? Um período de estabilidade, um período em que Roma de poucos conflitos sociais, um período de grandes construções arquitetônicas, certo? Então é desse contexto aí que eu estou falando para vocês aí, certo, pessoal? Então esse vídeo aqui vai ser para trazer para vocês, né, alguns feitos, né, alguns nomes importantes aí durante esse período aí, principalmente aí da Pax Romana, tá, pessoal? Então, vamos a eles, né? Vamos a esses nomes, a esses feitos aí que os romanos tanto fizeram, né, e deixaram aí para o mundo ocidental. Beleza, pessoal? Bom, esse contexto aí, pessoal, da Pax Romana, como eu falei para vocês, né, que vai mais ou menos de 27 antes de Cristo, tá, até mais ou menos 180 depois de Cristo, tá? Aconteceram aí muitas coisas, certo? Então, como eu falei, pessoas se destacaram, né? Uma dessas pessoas aí que se destacou, certo? É o famoso escritor Virgílio, certo, pessoal? Que viveu aí os anos 70 a.C. e 19 a.C., tá? Atribui-se ao Virgílio, certo? A famosa Eneida, certo? Na qual aí essa obra grandiosa, né? O Virgílio ele vai atribuir a Roma a missão divina de proporcionar paz e a vida civilizada no mundo, pessoal, certo? Além disso, ele vai louvar amplamente aí o Otávio Augusto, né? Que seria aí uma pessoa designada pelos deuses, tá? Para fazer Roma cumprir aí a sua missão. Ó que bonito, cara. Olha que bonito, né? Então, né, isso, meu, é poesia também, né? Lindo, né? Gostou? Nossa, cara, eu achei lindo isso aí, cara. Bom, um outro nome importante aí, pessoal, certo que também teve a função aí de engrandecer Roma, foi o famoso historiador o Tito Livio, certo? Que viveu aí de 59 antes de Cristo até 17 depois de Cristo, tá? Como eu falei, ele também aí glorificou, né, o caráter, os costumes e os feitos romanos, tá? E aí ele foi aí contribuiu bastante então nesse sentido de engrandecer Roma, certo, pessoal? Então só os nomes importantes aí, só o filé mignon, né, que eu estou trazendo para você, né? A gente acabou de falar do Tito Livio, tá? O poeta Horácio, né, pessoal, também é importante aí da gente lembrar, que viveu aí de 65 a.C. até 8 depois de Cristo, tá? Horácio é uma pessoa que gostava ali do luxo, que gostava da vida, né, com boas roupas, que gostava de comer a sua uvinha, né, ali. No entanto, Horácio, né, pessoal, foi um poeta, tá, que ele escreveu também sobre as coisas simples da vida, certo? Escreveu sobre a alegria de se tomar um bom vinho, sobre o valor da moderação, tá? E a beleza da amizade. Olha que bonito, cara. Nossa, dá até um regozijo assim interior, não é? São palavras que confortam aí a nossa alma, né? O nosso espírito, certo? Saber que na história aí da Roma Antiga e, por que não, na história da humanidade, né? Existiram tantas pessoas boas, tantas pessoas assim que contribuíram, né, para engrandecer o nome da humanidade. Então, são pessoas aí que vale a pena, né? Eu só estou fazendo a referência, referendando aí para vocês, certo, pessoal? Depois eu posso fazer um vídeo especificando melhor algumas características dessas, dessas pessoas magnânimas, magníficas que eu estou falando para vocês aí, né? Focalizando alguns pontos importantes, tá? Então, vai sair depois aí, eu posso fazer um vídeo especialmente para vocês, falando aí de algumas pessoas aí com um pouco mais de especificidade, né, dessas pessoas aí que fizeram, né, o mundo ocidental aí ser o que é. Beleza, pessoal? Bom, Juvenal, né, a gente não pode esquecer do Juvenal, certo? Quem que é o Juvenal, pessoal? É um poeta satírico aí que viveu de 55
até 138 depois de Cristo, certo? Esse aí já ia para o lado da risada, já ia para o lado da gargalhada, certo? E aí ele escreveu lá nos textos dele, ele escreveu textos, né, atacando propriamente aí os males da sociedade romana, né? Observou lá com muita curiosidade, né, a depravação dos imperadores, certo? A arrogância dos ricos, né? Relatou lá a arrogância dos ricos e o gosto bárbaro dos pobres, certo? Então, Juvenal, Juvenal. Ó Juvenal, quem és tu? Juvenal, grande Juvenal. Beleza, pessoal? Bom, na filosofia, né? Na filosofia, pessoal, durante esse período aí da Pax Romana, né, como a gente está tratando, é o período que a gente está tratando, tá? A gente não pode esquecer do estoicismo, certo? O estoicismo que foi aí a principal tendência, né, filosófica dentre os romanos nesse período aí, certo? Então, o grande nome aí dos estoicos, tá, nesse contexto é o famoso Sêneca, certo? O Sêneca. No que acreditavam os estoicos, tá, pessoal? Eles tinham, inclusive, um pouco aí da herança filosófica, trouxeram, né, reabilitaram aquela herança filosófica dos gregos, né, baseada lá nas ideias do Platão, do Sócrates, certo? Que o governo se faz pela razão, certo? Os homens devem se governar pela razão, certo? Então, os estoicos são os filósofos que resgatam algumas tradições gregas, tá? E trazem essas tradições para a filosofia romana, certo? Eles valorizavam amplamente, né, a inteligência humana, certo, pessoal? Outro detalhe é o seguinte: eles queriam o bem viver, certo? Viver naquela sociedade em que eles estavam existindo, tá? Não esperavam morrer para bem viver, eles queriam bem viver naquele momento em que eles estavam existindo. Sensacional, cara, sensacional, tá? Os estoicos, né? O Sêneca, para vocês terem uma ideia, que é o grande nome aí desses estoicos, tá? Além da racionalidade, né, daquilo que ele escrevia, ele também desenvolveu aí né, ele tinha uma compaixão bastante incomum aí com relação aos escravos, tá, pessoal? Ele era uma pessoa aí que tinha uma compaixão, né, tendo em vista aquela situação que os escravos estavam inseridos muitas vezes, certo? Ele tinha esse sentimento um pouco mais aprimorado com relação aos escravos, tá? E outro detalhe também, ele não gostava muito, né? Na verdade não é que ele não gostava muito, né? Ele repudiava, certo, o combate de gladiadores. Para ele isso não fazia sentido, né? Para a gente ver como essa filosofia estoica, né, baseada na razão, tinha esse lado um pouco mais humano, das potencialidades humanas aí, né? Resgatadas aí, ideias resgatadas aí do mundo grego, tá? Filosofia do Sócrates, né, do Platão aí. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos avançar, tá? E na ciência, pessoal, e na ciência? Na ciência tem um dos grandes nomes aí, né, que é estudado inclusive quando vocês começam a estudar a gravitação universal, né, lá na física, certo? Lá, F é igual a Gzão, Eminho sobre D ao quadrado. Vocês lembram dessa fórmula aí? Pois é, quando vocês começam a estudar essa matéria, né, a gravitação universal, sempre aparece o tal do Ptolomeu, né? O Ptolomeu, astrônomo, né, da antiguidade, certo? Que trazia a ideia de que a Terra era redonda e essa mesma Terra era o centro do universo, certo? Em volta dela giravam aí a Lua, o Sol e os outros planetas, tá? Aí você vai falar, puxa vida, foi ele? Foi ele mesmo, pessoal, exatamente, o Sêneca, desculpa, que Sêneca, o Sêneca eu falei anteriormente, foi o Ptolomeu, tá? Ptolomeu aí, essa figuraça aí, né, do mundo antigo, bastante importante, certo? E o estudo prático, né, assim, óbvio, né, hoje se sabe que a Terra não é o centro do universo e nem que os planetas giram em torno da Terra, certo? Mas para aquele contexto da época ali, era uma teoria bem prática, né, que servia inclusive para fazer algumas medições, né, para fazer algumas medições com relação aos fenômenos da natureza, servia para algumas coisas, tá, pessoal? Não era para se jogar fora, né? Hoje a gente sabe, obviamente, que essa ideia está superada. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente regrediu, né? Hoje tem alguns loucos aí que falam terraplanismo e tal, mas esquece, isso aí é outro papo, outro assunto, tá? A gente comenta depois aí, uns malucos aí, né?
Terra não é terraplanismo não, pessoal, esquece isso aí, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, né, o sistema aí do Ptolomeu, da Terra sendo o centro do universo, né, ele vai prevalecer, para vocês terem uma ideia, até o século XVI, certo? Bastante tempo, tá, pessoal? Bom, na medicina, né, importante falar da medicina, um tal de um sujeito chamado Galeno, tá? O Galeno ficava estudando a anatomia lá das aves, né, de algumas coisas lá, de algumas pessoas que morriam, ia lá, né, dissecava, tal, tentava olhar, tal, beleza? O Galeno, ele descobriu várias coisas, né? Ele contribuiu para anatomia aí, né, na área da medicina, vários estudos na área da anatomia, tá? Então, importante aí, Galeno, beleza, pessoal? Não esquece aí, tudo bem? E aí as contribuições não param, né? Você vê que é uma enxurrada de coisas, uma enxurrada de ideias, né? Só os romanos poderiam trazer, né, legar para a história da humanidade aí, pessoal, beleza? Do mundo ocidental, tá? Bom, como eu falei para vocês, né, ou como eu vou falar agora, na arte grega, ou melhor, na arte romana, pessoal, existiu, né, uma forte influência grega, né, bastante. Então, os romanos se aprimoraram bastante, né, artisticamente com relação aí aos seus retratos, né, que eles faziam retratos aí realísticos, né, como ninguém, rostos humanos, né, com cicatrizes, com as rugas, né, bastante realísticos aí, influência dos gregos, tá? Na escultura também, os romanos foram aí exímios escultores, certo, pessoal? E grande parte aí das esculturas, né, que se desenvolveram nesse período aí, durante a Pax Romana, eram esculturas para retratar os imperadores, né? Exprimiam a nobreza e a autoridade do imperador romano, certo? Então a beleza, né, da escultura romana, nesse contexto da Pax, né, é valorizar os imperadores, valorizar as características positivas dos imperadores, tá? Um queixo mais aquilino, um nariz um pouco mais aquilino, um queixo mais proeminente, essas características aí interferiam, né, na obra, tá? E no que os romanos queriam mostrar, né? Então, um nariz mais aquilino, sei lá, representava símbolo de coragem, um queixo mais proeminente, que a pessoa tinha força, né? Que a pessoa era capaz de organizar uma legião inteira, né? Que um general era capaz de organizar uma legião inteira para atacar um determinado povoado, um determinado povo, certo? Então, as características da pessoa, elas ficavam bastante evidentes, aí era quase uma caricatura, né? Eu vou dizer para vocês aí, né? Certo? Bom, a arquitetura também a gente não pode esquecer, certo? O famoso Panteão romano, né, pessoal, construído no início do século II depois de Cristo, no reinado aí do imperador Adriano, certo? Ele simbolizava o quê? O poder e a majestade do Estado Mundial Romano. Pois é, pessoal, o famoso Panteão. Depois, pessoal, dá uma gulgada nisso aí que eu estou falando para você ter uma noção, certo? Exatamente dessas coisas que eu estou falando. Vale a pena, tá? Coloca lá, arquitetura romana, escultura romana, certo? Retrato romano, tá? Coloca lá no Google para você ter uma ideia aí do que eu estou falando, beleza? Muito bacana aí, tá? Você conseguir visualizar essas coisas aí, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos avançar. Na engenharia, né, pessoal? Na engenharia também foi uma parte aí bastante importante aí que os romanos conseguiram desenvolver várias coisas, né? Além dos anfiteatros, né, que até hoje, se você for aí, né, aqui eu moro em Osasco, né, eu moro em Osasco, tem um anfiteatro, né, ali perto do Fórum também, que é uma ideia romana, olha só, vou falar depois disso aí, certo? Um anfiteatro lindíssimo, né, onde as pessoas podem, agora na pandemia não tá fechado, né, mas as pessoas podem cantar, mostrar os seus talentos, representar ali fazer uma peça, né, um drama, tá, pessoal? Então é muito interessante aí os anfiteatros, né? Da mesma forma aí que a construção dos grandes banhos públicos, né, onde as pessoas iam lá, se banhavam, ficavam tomando vinho, certo? Os romanos também, pessoal, eram exímios construtores de estrada, tá? Eram os melhores do mundo antigo, certo? Eles tinham técnicas ali de construção de estradas, né? Ali de camadas ali para que aquelas estradas durassem ali séculos, dezenas de anos ali, era sensacional, tá, pessoal? As estradas romanas, né, até hoje, né, vai para lá tem os resquícios, né, ali das estradas, a antiguidade romana ali, certo? Os vestígios, as ruínas de tudo isso aí que eu estou falando, tá? Então, as estradas
com pontes de pedras sobre os rios, tá? Os aquedutos aí, a gente não pode esquecer, né? Os aquedutos são o símbolo, né, desse poder romano aí de construção, né? Essa engenharia romana, então os aquedutos tirando, né, tá tirando as águas lá, né? Águas da montanha e levando para a cidade para que as pessoas pudessem beber a água. Sensacional, cara. Só coisa boa, só coisa boa, só coisa maravilhosa aí, né? A gente tem que louvar isso aí, né? As coisas boas aí do mundo ocidental, certo? É muito, muito interessante, né? E aí, como eu já comentei em algumas aulas aí, pessoal, falando para vocês do direito romano, né? Então, para muitos, né, o direito romano foi o grande legado aí dos romanos para o mundo ocidental, certo? É, se começa a falar em direito romano, pessoal, com aquela lei das 12 tábuas, lembra disso aí, naqueles confrontos iniciais entre patrícios e plebeus, lembra disso aí? Lá no início da República, né? E aí o que aconteceu, né? Esse direito romano ele foi sendo aprimorado aí ao longo do tempo, tá? Ele ganha um avanço, ele tem um avanço enorme, certo? Quando os romanos conquistam a Grécia, né? O contato com os gregos, tá? Houve um aprimoramento nesse sentido, né? Por quê? Porque abordou, né? O direito romano acabou emplacando, acabou abordando algumas características da racionalidade, né? Dos gregos, tal. Então acabou sendo influenciado por isso aí. Então é um período que o direito romano ganha um aprimoramento, né? Muito fino, certo? Próprio aí dos gregos, tá? E as leis, pessoal, o que é mais importante aí das leis é que as leis elas serviram, né, como um elemento unificador entre os diferentes povos, né, que estavam sob domínio romano, tá? Isso é sensacional, certo? Os romanos foram um dos primeiros povos, né, a fazer isso, certo? A tentar. É óbvio, né, que assim muitas vezes o que prevalecia era a lei do local, né, mas assim existia um direito romano e esse direito romano ele foi implementado, né, foi lançado aí para abarcava todos os povos que estavam sob o jugo dos romanos aí, tá? Inclusive conceder ou não cidadania para certas pessoas, certo? Indivíduos, escravos ganhando cidadania. Então é sensacional, pessoal, influencia. Tem várias partes aí do direito romano, certo? O jus civile, por exemplo, aí, certo, pessoal? Então, é sensacional, certo? Muito importante aí, tá? Bom, é aí que tá, né? Aí você vai perguntar, nossa, Rafael, os romanos então eles só trouxeram coisas boas, eram pessoas assim tão elegantes, né? Tão educadas, pessoas assim tão maravilhosas. Pois é, pessoal, eles eram pessoas assim bem bacanas, tá? No entanto, né? Interessante também colocar que os romanos tinham o lado podre deles aí também, né? Então, o lado podre, né? O lado que brutal, tá? O lado thrash metal, beleza? Slayer, né? Sangue derramado. Eles adoravam isso, pessoal. Pois é. Apesar de todas essas coisas que eu falei para vocês, coisas importantes, poetas, arquitetura, engenharia, astronomia, tá? Escultura, eles tinham esse lado brutal, tá? Eles gostavam de ver, por exemplo, as lutas de gladiadores, certo? Adoravam ver no Coliseu, né? Era ali um espetáculo, muitas vezes, assim, na maior parte das vezes, bastante brutal, tá? Então, pessoas arrancando a cabeça das outras, certo? Tigres, né, que eram lançados lá contra os elefantes e touros para morrerem, né, para verem a luta lá dos tigres com os touros e com os elefantes, certo? Ver aquele sangue escorrendo, pessoal do céu, era uma coisa assim terrível, né? Então, muitos gladiadores eram vestidos com peles de animais ali ensanguentadas, né? E tacavam os tigres famintos em cima deles, certo? Ou seja, já viu o que vai dar, né? Os tigres despedaçavam esses caras, né? Esses gladiadores aí, né? Mulheres, existiam espetáculos de mulheres que também duelavam lá, né, no Coliseu muitas vezes, né? Anões, certo, pessoal? Era assim uma coisa que todo mundo queria ver, tá? Cristãos, né? Então a gente era muito comum também jogar os cristãos ali para serem mortos, para serem pelos tigres famintos, né? Era muito comum. E os romanos adoravam essas coisas, tá? Então é um paradoxo, né? Se por um lado eles desenvolveram tantas coisas boas, como eu falei para vocês, eles também tinham esse lado podreira, né? Esse lado brutal, né?
Slayer, sangue escorrendo, certo, pessoal? Bom, é isso, tá? Pessoal, para ficar mais legal, certo? Depois que você ver essa aula, vai anotando, né? Você com certeza anotou essa aula que eu falei, vai anotando, anota, né? Pega lá suas anotações e vai no Google, certo? Para dar uma ilustrada. Isso ajuda também para você lembrar dessas coisas que eu estou falando para vocês aí, tá? Então, como vocês estão vendo, é muito bom, muito bacana estudar Roma, né? Antiguidade, é sensacional, tá? Por conta dessas coisas. Infelizmente, eu não consigo passar para vocês aí os slides. Eu vou chegar nesse ponto ainda, tá, pessoal? Fazer aula com slide, mas ainda não cheguei, beleza? Então, fica aí com as ideias mesmo e procura no Google lá para você ter uma noção aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, excelente dia aí para vocês. Nos vemos, tá? Se protejam, se cuidem, usem máscara, certo? Evitem aglomerações, né? Para que todos saiamos bem disso tudo aí que a gente está passando. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem. Saudades imensas aí de vocês, tá? E de ver pessoas, né? Mas a gente vai vencer tudo isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado. A gente se vê. Falou.